Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Está no ar, o assunto é Jesus, é uma alegria receber você, receber a sua família neste ambiente criado para aprendermos com Cristo a enfrentar os desafios e a aproveitar as oportunidades que estão diante de nós. No programa de hoje vamos tratar de um tema bem desafiador, como lidar com o fim de um relacionamento. Ninguém começa um relacionamento para acabar. A gente compartilha sonhos, futuro, sentimento, a gente compartilha horas e o melhor do coração. Então, quando um relacionamento amoroso termina, é muito comum que a gente se sinta só, que a gente se sinta perdida, perdido e até que a gente duvide da capacidade ou da possibilidade de ser feliz novamente. Mas não precisa ser assim. E vamos aprender com Jesus a lidar com essa circunstância tão desafiadora e a cuidar do nosso coração com o amor do seu novo mandamento. Ele nos disse no seu Santo Evangelho segundo João, no capítulo 13, versículos 34 e 35. Um novo mandamento vos dou. Amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Como foi que Jesus nos amou? Com que cuidado, com que atenção, com que respeito, com que senso de justiça e bondade Ele tem se dedicado a nós e nos ensinado a fazer o mesmo. Por isso a nossa inspiração hoje é o comando do amor, esse amor ensinado por Jesus. É uma das 21 chaves iniciáticas da religião divina. É um caminho para a nossa iniciação espiritual com toda a segurança. Quando nós elegemos esse amor divino como nosso norte, como sentido do nosso roteiro aqui na vida, a gente conhece muito sobre Deus, sobre as suas leis e sobre a nossa capacidade espiritual. E é isso que vamos buscar conhecer hoje. Você já pode participar do nosso programa, trazendo seu ponto de vista, sua dúvida, sua reflexão e envolvendo o seu nome e os nomes dos seus entes queridos na Sagrada Corrente Ecumênica de Preces do Templo da Boa Vontade. Participe pelo nosso WhatsApp, código 11 99801 1242. E iniciamos com esse brado de afirmação da nossa fidelidade e da nossa decisão por Jesus, o Cristo de Deus. Quando o assunto é Jesus, estamos sempre dispostos. Então estamos sempre dispostos. Como estivemos ontem, estamos hoje aqui e estaremos eternamente. Essa disposição no bem nós vamos renovar agora, estudando juntos o Evangelho de Jesus. Vou te apresentar os convidados dessa edição, sejam muito bem-vindos. Hoje conosco via internet a irmã Roseli Garcia, pregadora ecumênica da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. E aqui nos nossos estúdios o irmão João Carlos de Carvalho, ministro pregador da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. As nossas boas-vindas a vocês, a nossa boa-vinda a você que está em casa. E nós vamos iniciar o nosso estudo com uma passagem comovente, arrebatadora, cheia de força e de amor espiritual, quando Jesus aplaca a tempestade. Essa passagem foi relatada pelo evangelista Mateus, no capítulo 8, versículos de 23 a 27, pelo evangelista Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41, e pelo evangelista Lucas, no capítulo 8, versículos de 22 a 25, no Santo Evangelho de Jesus. O irmão Paiva teve o cuidado de nos trazer essa passagem no seu livro A Esperança Não Morre Nunca, nosso grande companheiro aqui no Assunto é Jesus. Então abrimos juntos a página 33 e vamos estudar à luz do novo mandamento de Jesus, do seu amor universal. Jesus aplaca a tempestade. Em espírito e verdade, à luz do novo mandamento de Jesus. Amai-vos como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, como João anotou na Boa Nova do Cristo, capítulo 13, versículos 34 e 35.
compreenderemos estas lições. Aconteceu que num daqueles dias, Jesus tomou uma barca acompanhado pelos seus discípulos. E eis que se levantou no mar tão grande tempestade de vento que as ondas cobriam a barca, enquanto Jesus dormia na popa sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram aos brados, dizendo: "Salva-nos, Senhor, porque nós vamos morrer." E Jesus lhes respondeu: "Por que temeis, homens de pequena fé?" Então, erguendo-se, repreendeu os ventos e o mar, e se fez grande bonança. Aterrados e cheios de admiração, os discípulos diziam uns aos outros: "Afinal, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem?" Este é Jesus, o Cristo de Deus, a quem o vento e o mar das nossas tribulações emocionais também obedecem. Irmão João Carlos, é muito importante nós sabermos disso, que o Cristo tem a autoridade para restabelecer a paz no nosso coração e tem amor suficiente para preencher toda a nossa vida, aconteça o que acontecer, seja qual for a dificuldade, o abandono, a decepção, a frustração, o fim que nós estejamos enfrentando. O Cristo nos ama desde sempre e para sempre. É verdade. E Ele supre, o Cristo de Deus, todas as carências humanas, sejam elas quais forem. E em muitas situações da vida, as pessoas, os casais e aqueles que romperam seus relacionamentos agora, já há algum tempo, muitas vezes se sentem como esses discípulos de Jesus no barco, quando a tempestade era tão grande e as ondas do mar cobriam o barco. Essa, às vezes, é a sensação. Parecem que os problemas estão para além das nossas capacidades de superar, que eles estão imensos, tamanhos, grandiosos e que a gente é frágil, pequeno demais para saber lidar com esse problema. E em muitas situações a sensação de que tudo acabou. Os discípulos clamam a Jesus: "Senhor, nós vamos morrer, salva-nos." Esse é o sentimento que muitas vezes se faz presente no coração daquela pessoa, daquele irmão, daquela irmã que teve essa experiência e que tem machucado tanto o seu coração. Mas nesse mesmo contexto a gente percebe a postura dos discípulos que desesperados, clamam a Jesus. E esse é o ponto central no meu entendimento dessa passagem. Eles recorrem ao Mestre Divino no momento em que parecia estar tudo perdido. Essa é a postura também que todos devem adotar. Recorrer ao Cristo como sua bússola, a sua sustentação, a sua orientação, mesmo que o coração esteja apertado, magoado, triste, mas é nele que vamos encontrar as respostas que todos precisamos. É isso. E mesmo que aparentemente ninguém haja mais no barco, sempre haverá Jesus, irmã Roseli, sempre haverá o Cristo, que a gente não se esqueça dessa realidade, né? Exactamente. El hermano Paiva dice que Jesús jamás deja de atender a la súplica de un alma que sufre. Entonces, viendo ahí este pasaje que es tan divino, que nos trae grandes enseñanzas, y este pasaje es un pasaje que nosotros debemos tener siempre en cuenta todas las veces que nosotros estamos en este barco, porque todos nosotros enfrentamos desafíos, y al estar en este barco y recordar que Jesús es el que puede tendernos la mano y ayudarnos a salir de esta situación que estamos en este momento, es algo increíble, ¿no? Porque Jesús siempre está ahí para atender nuestras súplicas, nuestros pedidos justos. Nosotros tenemos que tener esta confiança e esta fé que é tão necessária para ser atendidos. É verdade, é interessante a gente pensar sobre isso, porque a dor e o medo alteram a nossa percepção da realidade, né?
As ondas são grandes, mas elas parecem maiores quando você está num barquinho indefeso. Então é diferente de ver à distância, é diferente de assistir um filme, por exemplo, irmão João Carlos, elas estão ali diante de nós e aí a nossa pequenez se revela, né? Então é muito importante a gente se lembrar disso, que a força espiritual do Cristo, e Ele nos ensina a desenvolver essa força, ela prepondera sobre as dificuldades, ela é maior do que a tormenta que a gente esteja vivendo. É verdade, é importante isso ser destacado, porque o fim do relacionamento não significa o fim da vida, que a sua existência simplesmente acabou. Poxa, mas eu construí com aquela pessoa muitos sonhos, muitos planos, idealizamos tantas coisas, fizemos tantas coisas comuns. Tudo isso que foi bom deve ser guardado no coração. A gente não está dizendo para simplesmente dissipar, criar uma ruptura com tudo que aconteceu e pronto, e acabou. Não é isso. Muitas coisas boas que aconteceram precisam ficar guardadas dentro do coração e lá ficar guardadinho com todo o carinho da nossa alma. Mas a vida continua, a vida prossegue. E os novos sonhos? E a sua existência? E as pessoas que estão à sua volta? E as pessoas que precisam de você de alguma forma para continuarem a tocar também as suas existências? Pensar em tudo isso e em você mesmo, em você mesma, talvez seja justamente esse o momento, de você olhar um pouco mais para você mesmo, para você mesma e se cuidar um pouco mais e perceber que muitas vezes os medos, os receios têm impedido você de avançar, de crescer e cuidar um pouco mais da sua saúde mental, do seu equilíbrio, né, da percepção de outras coisas que de repente em outros momentos acabaram ficando perdidas, soltas. Isso é importante que nesse momento também se reflita sob o amparo e a bênção de Jesus, nosso Senhor. É isso. E o Cristo nos dá sempre essa consciência da vida eterna, da continuidade da existência, de que nós já éramos, irmãos Eli, o que somos, né? Já éramos nós mesmos antes deste momento e continuaremos sendo, mesmo com o passar do tempo e da vida aqui no plano material, né? Acho que é importante a gente lembrar disso, que o Cristo nos dá essa amplitude, porque quando um relacionamento amoroso chega ao fim, né, é muito comum que a gente se esqueça disso, de que a gente existia antes, né? E antes, inclusive, dessa vida, né? Nós somos companheiros nessa vida, neste momento, mas não quer dizer que tenha sido sempre assim na nossa história espiritual, e que a gente continua tendo, né, compromissos espirituais, oportunidades de aprendizado, de sonhos a serem alcançados. A nossa felicidade, muitas vezes, né, ela fica resumida àquilo que a gente idealizou com aquela pessoa, e embora seja importante compartilhar sonhos e tudo mais, né? Não é nem justo com a gente, nem com a outra pessoa, que ela seja o resumo da nossa felicidade, né? Do nosso ideal de realização. E además que se pensamos assim, ¿no? Somos seres eternos, nosotros tenemos que seguir sembrando para que luego, después, nosotros vamos a poder seguir cosechando y teniendo la oportunidad de seguir nuestra felicidad, que no podemos ponerlas en la mano de nadie. Jesús, al enseñarnos, amaos los unos a los otros como yo los he amado, Él nos enseña a amarnos nosotros primero. Y cuando nosotros aprendemos a amarnos a nosotros primero, nosotros vamos a amar al otro sin depender del otro, sin depender de que el otro esté a nuestro lado para que nosotros seamos felices. Obviamente no es algo fácil, ¿no? Es algo que requiere una lucha, es algo que requiere un trabajo constante, porque nosotros somos seres humanos y obviamente enfrentamos estos desafíos siempre. Pero cuando nosotros nos acordemos que el Cristo está ahí y que si nosotros pedimos esa ayuda y empezamos a amarnos y respetarnos y querer vencer, nosotros vamos a lograr vencer estos desafios também. Hoje a gente pensa especificamente, né, o fim dos relacionamentos românticos, amorosos, e a gente sabe que isso faz parte da vida de todo mundo de alguma forma, né? Se não é com a gente, alguém que a gente ama, que passa por essa situação, ou a gente mesmo várias vezes na vida, e quando é fácil, né? Dói muito e há muitos sentimentos confusos que acompanham esse processo, e a tempestade, né, que é essa metáfora maravilhosa que a gente tira do Evangelho, e que Jesus, ele literalmente aplacou, né? Uma tempestade como fenômeno natural, para que a gente não tivesse dúvida da extensão do seu poder, inclusive para que quando as tempestades morais, emocionais, espirituais se apresentassem na nossa vida, para que nós não tivéssemos medo delas. E aqui no artigo Aplacar a Tempestade, no blog do Irmão Paiva, nós encontramos o subtítulo Enfrentar e Vencer as Tormentas. O que tem sido a vida humana para muitos,
a não ser o atravessar de procelas que devemos vencer, não fugindo delas. Vejamos o exemplo da própria náutica. Durante uma tempestade com vagalhões, o comandante embica a proa do navio na direção das vagas, se ele, surpreendido pela tormenta, não pôde fugir dela. Não vira para o lado, não dá às vagas os seus costados, senão o barco corre o grave risco de adernar e até submergir. Assim cada um de nós tem de ser. Enfrentar as intempéries do cotidiano com o potente navio que o celeste navegador nos oferece, que é o nosso corpo, conduzido pelo Espírito, mesmo quando nos sentimos enfermos. Encarar a tempestade e vencê-la, derrubadas as ilusões da vida. Porque aí é possível sonhar com um mundo melhor. Iludirmos-nos é que não podemos. E no instante em que o temporal estiver mais forte, a ponto de pensarmos que sossobraremos, ou, o que é pior, acharmos que o competente comandante está distraído, descansando, tenhamos a certeza de que o divino timoneiro não dorme. Jesus sempre se encontra vigilante, pronto a orientar a sua tripulação, indicando-lhe novas viagens pelo planeta inteiro, esperando que mostre a sua capacidade e perseverança. Meu Deus! Muito obrigada, irmão Paiva. Que página extraordinária. E aqui ele nos ensina sobre isso, irmão João Carlos. Sim. Inclusive sobre pararmos de nos julgar, de nos condenar, né? Claro que a gente vai fazer de tudo para prevenir as tempestades, né? Para proteger a nossa embarcação. Mas ele diz, existem situações que a gente não consegue se antecipar. E aí vamos fazer o quê? Né? A gente vai fugir, a gente vai se desesperar, vai jogar a toalha. Então, o fim de um relacionamento, né, nos está convocando a não jogar a toalha da nossa vida, a não abrir mão dessa oportunidade que Deus está nos dando de evoluir, né? Mesmo quando as decepções, as dificuldades, né? os erros e tantas coisas que nos afastam uns dos outros, né? Tenham de alguma forma se estabelecido. Então, esse enfrentar, né? Não no sentido do confronto, mas de não fugir, confiando que o Cristo segue ao nosso lado. Né? É verdade, o sentimento de culpa, ele não ajuda ninguém a nada agora, né? Porque eu não fiz isso, eu não fiz aquilo outro. Se chegou numa etapa da conclusão, e o irmão Paiva lembra muito bem, você destacava, né? Quando ele disse que durante uma tempestade com vagalhões, o comandante embica a proa do navio na direção das vagas, quer dizer, das águas agitadas, se ele, surpreendido pela tormenta, não pôde fugir dele. Então, se tentou todas as alternativas para se desvencilhar de determinadas situações, e o momento em que se está agora é porque há uma compreensão de que tudo isso foi feito, né? Há uma maturidade para compreender sobre isso, ir ao encontro das próprias águas agitadas, no sentido agora de dar o passo seguinte. Não dá para você ficar ali preso a uma situação que aconteceu, lançando culpas sobre você mesmo, ou sobre você mesmo, ou sobre a outra pessoa com a qual você tinha um relacionamento até esse momento. Essa etapa já virou, essa página já foi. Agora é uma outra etapa que precisa ser compreendida com essa maturidade de que é necessário avançar. Irmão Paiva diz que aquele que conduz esse navio, ele não foge. Se você não conseguiu resolver determinadas situações, você embica a proa, quer dizer, a frente do navio, na direção das águas, justamente para que você possa lidar e resolver o problema. Porque senão, quando ele diz aqui, ele não lança a lateral do navio para as vagas, né, para essas águas agitadas, porque o navio corre o risco de afundar, né, de virar. Então, realmente é necessário conduzir a nossa existência na direção do Cristo, que é a direção da solução. Porque, do contrário, a gente acaba se lançando ao léu, né, esperando, com expectativas de que outras pessoas resolvam os nossos problemas, quando, na realidade, a responsabilidade do timão, quer dizer, do comandante, daquele que vai segurar no leme do navio, é nossa. Somos nós os condutores do barco da nossa existência, e não outras pessoas. Então, se esse leme está às suas mãos, cabe a você, confiante no Cristo, tocar a sua vida, conduzir a sua existência, lançando sobre você mesmo perspectivas novas de um futuro melhor e de felicidade, porque ela não foi embora com a outra pessoa. Até porque seria muito cruel e descaridoso lançar sobre alguém a responsabilidade por sermos nós felizes. Isso é desumano. A responsabilidade para sermos felizes é nossa, unicamente nossa. Quando encontramos a outra pessoa e compartilhamos desse clima, desse sentimento, que maravilha! Mas se isso não dá certo e houve o rompimento, a responsabilidade pela nossa felicidade continua sendo nossa.
E é interessante pensar nisso, né? Porque a irmã Paiva, ao nos apresentar o divino timoneiro, que é Jesus, ele mostra que a gente não está sozinho. E que essa sensação de solidão, ela é uma ilusão do nosso sentimento, que foi ferido por aquela decepção, né? Não necessariamente eu estou chamando a pessoa de decepção, mas a situação é decepcionante, né? Porque a gente empenha o nosso melhor achando que vai dar certo, né? Mas também o que é dar certo, né? Porque assim, se a gente está se respeitando, se a gente fez o melhor, né? Até aqui, isso já é dar certo, né? E aí eu estava pensando sobre esse ponto, porque quando a gente olha, irmã Roseli, né? Para esse contexto do fim, né, que envolve um luto, é uma espécie de morte emocional, né, porque aquele futuro idealizado já não existe, né? Então, o que a gente precisa, né, quando a gente fala em não fugir, é não se distanciar das reflexões fundamentais dessa hora, né? A gente precisa aproveitar esse momento para meditar. Peraí, o que eu estou aprendendo com isso, né? O que eu sei agora sobre mim, né? Quais são os pontos que eu preciso, né, cuidar na minha alma, no meu coração, na minha vida, né, familiar, profissional? Porque se a gente não fizer essa análise, né, com justiça, não buscar ajuda, a começar pela ajuda espiritual, aqui estamos, da religião divina, para amparar as famílias, né, os corações, isso é fugir. E aí a vida vai passar e na hora em que a gente esteja desprevenido, provavelmente a onda vem e carrega a gente, porque a gente não aproveitou aquele momento, né, para refletir, para orar, para buscar força espiritual, para seguir adiante, né, em novos mares, novos sonhos, novas oportunidades, né? E aproveitar esta oportunidade para crescer. ¿No? Es increíble este mensaje del hermano Paiva porque él nos da ejemplos así claros de que nosotros debemos enfrentar este momento, este desafío con coraje, con valor y agarrar todas esas herramientas que tenemos adentro nuestro porque las tenemos para enfrentar estos desafíos. Y entonces, y ahí es donde nosotros también podemos crecer, podemos encontrar en esta oportunidad esos momentos de buscar otras cosas. Por ejemplo, la ayuda espiritual tenemos que buscar y Jesús ya dejó ahí clarito que nosotros podemos contar con Él. Él hizo con que tantas cosas ocurrieran y siga haciendo, ¿no? Y nosotros debemos contar también con la ayuda de los profesionales cuando no logramos solos y tenemos que llegar a esta conclusión y decir, no, yo hasta aquí llego. De aquí más yo sola no puedo. Entonces yo puedo buscar un psicólogo, un psiquiatra, en fin, alguien que me ayude en este momento para que yo pueda responder las preguntas que están en mi corazón, que están en mi vida y que yo solita no puedo contestar. Perfeito. E ninguém precisa se sentir constrangido, né, de precisar ajuda. Isso é natural, nós somos seres humanos, nós não sabemos todas as coisas, né? Aqueles eram os discípulos primeiros de Jesus, seriam os apóstolos que nos guiariam, né, para conhecermos o Cristo, conviveram com Ele. E naquele momento estavam desesperados e não tiveram vergonha de pedir ajuda, né? Então a gente precisa fazer esse movimento na direção de buscar a ajuda necessária. Inclusive, nós temos uma telespectadora que preferiu não se identificar. Ela escreveu o seguinte: depois de 23 anos de casamento, descobri que fui traída por muito tempo. O relacionamento acabou e ainda hoje tenho dificuldade em perdoá-lo. O que posso fazer? Bom, imagino, irmão João Carlos, que essa pergunta represente, né, se não em todos os detalhes, mas em vários elementos, na vida de tanta gente que está na audiência agora. E é uma pergunta legítima, né? O que fazer diante dessa dificuldade, né, de enfrentar essa dor e de dar o próximo passo, né, o perdão. É verdade. E por isso a necessidade de dar um passo de cada vez, né? O perdão, ele é tão peculiar, ele é um ponto tão sensível no comportamento e nas relações humanas que Jesus nos fala sobre perdoar 70 vezes 7, quer dizer, infinitamente. Em especial porque o perdão não tem a ver com a outra pessoa, tem a ver com a gente. É como a gente lida com os sentimentos de outros que de alguma forma impactaram na nossa emoção, na nossa felicidade. Então, saber lidar com esse sentimento é extremamente importante. Se você ainda não consegue perdoar, o simples fato de você procurar não estar no mesmo ambiente, de você não se lembrar da pessoa, é fazer isso por etapas, né? Até que você consiga alcançar a condição de dizer:
está perdoado, plenamente perdoado. Eu transfiro às mãos divinas o julgamento pelo que aconteceu, porque quem vai ter que responder pela atitude de traição é ele, não você. Então, se você ainda não consegue alcançar a condição de perdoar, pelo menos tentar não se recordar do fato, porque as vibrações vão nos unindo, os sentimentos vão também nos unindo e a gente vai criando uma teia, né, de compromissos inacabados sem fim. Então, procurar primeiro trabalhar isso dentro de você. E no momento certo, quando você perceber que você alcançou esse estágio de resolver as suas emoções, porque o que ele fez é com ele, mas a maneira como você reage a isso, e aí plenamente diante de Deus, da sua própria consciência, entregando a Deus o julgamento pelo que aconteceu, você vai se deparar novamente com a sua felicidade, porque o sofrimento é seu, naturalmente, porque você enfrentou tudo isso, mas a pessoa que cometeu essa atitude impensada, certamente há de dar conta daquilo que fez, que prejudicou a sua caminhada, a sua felicidade, e diante de Deus há um compromisso também, há um débito a ser naturalmente quitado da parte dele. E quando Jesus fala sobre esse desafio, né, das relações, quando a gente se fere, quando a gente se machuca mutuamente, e ele nos ensina sobre o amor ao próximo, né, lá no Sermão da Montanha, ele nos dá esse passo a passo, né? Quando ele fala em amai a vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Eu penso que esse é um ponto muito... Olha como Jesus conhece a nossa natureza, né? Como é que a gente vai amar o inimigo? Tá grande esse desafio, Jesus. E ele então nos mostra, comecem orando, orem por essa pessoa, né? E é interessante porque às vezes a gente acha, irmã Roseli, que o perdão é um gesto. Quanto mais a gente estuda a respeito do perdão, a forma como Jesus nos apresentou e essa maneira tão diferente que a religião divina, fundamentada no Cristo, nos apresenta, quanto mais a gente estuda sobre isso, mais a gente percebe que é um processo, não é um gesto heróico. Um dia eu tenho grandeza moral, vou lá e perdoo e tal, e tá tudo resolvido. É um passinho de cada vez realmente, até que a gente vai se dessensibilizando e a gente fica menos em torno daquela mágoa e a gente vai se percebendo, né, portanto, livre daquele acontecimento. Agora é a pessoa e Deus, né, resolvendo no seu destino o que precisar ser resolvido. Não passa mais por nós, né? Y la religión divina tiene una herramienta muy, muy importante que es el libro de oraciones. Cuando nosotros tenemos algún sentimiento que no está tan bueno con relación al otro, comencemos por este gesto, ¿no? Como dijiste bien, es un proceso. Y comenzamos el proceso poniendo el nombre de aquella persona en el libro de oraciones. Y luego vamos tratando de resolver los sentimientos que van adentro de nuestro corazón. Porque aprendemos en la religión divina que nosotros vamos a rendir cuenta no por los sentimientos del otro, salvo que nosotros hemos provocado este mal sentimiento en el otro, sino nosotros vamos a rendir cuenta principalmente con aquello que tenemos adentro de nuestra alma, adentro de nuestro corazón. Entonces tenemos que resolver estos malos sentimientos y poder llegar al perdón. É verdade, é um processo, então, contínuo, né? E isso é maravilhoso, gente, porque ninguém precisa, portanto, né, ficar assim, nossa, mas eu não consigo perdoar, com essas falas assim muito definitivas, né? Eu estou em processo de perdão, estou aprendendo a dar esses próximos passos, né? E a me libertar disso, desse contexto tão difícil, né? E o irmão João Carlos, inclusive, vai compartilhar com a gente uma página do livro Jesus, o Libertador Divino. Na verdade, o texto começa na página 49, né? E segue uma página para nos ajudar a compreender esse processo de libertação que é necessário em relação à dor, né? Quando um relacionamento amoroso termina, né? Porque muitas vezes a sensação que a gente tem, pelo menos nos primeiros tempos, e isso pode se estender por anos a fio, cada um tem uma história, uma realidade, é a sensação de que aquele é o nosso clima permanente, como se a gente estivesse aprisionado àquele lugar do sofrimento, da lamentação, mas isso não precisa ser a nossa realidade. Então vamos aprender, né, a nos libertarmos dessas condições. Vamos então ao subtítulo da página 49, de Jesus, o Libertador Divino. Libertar-se é ter, acima de tudo, discernimento espiritual. Irmão Paiva, então, em determinado ponto, ele escreve: libertar-se significa ter, acima de tudo, discernimento espiritual, de preferência em consonância com esta instigante sugestão do sublime reformador. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça,
e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Palavras de Jesus em seu Santo Evangelho, segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33. Prossegue o autor. Porquanto, de uma maneira ou de outra, todos reconhecem nele personalidade ímpar. A sua passagem pelo planeta tem afastado da soberba o sentimento de multidões inumeráveis. Novamente a palavra de Jesus que irmão Paiva nos traz. Quem quiser tornar-se grande entre vós, seja esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja esse servo de todos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículos 43 e 44. E ainda disse Jesus: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 7. E o autor prossegue: ora, quem não erra neste mundo? Jesus projetou-se na história para ensinar-nos, com o seu próprio exemplo, um roteiro ideal para a paz. Palavras de Jesus em seu Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se tiverdes o mesmo amor uns pelos outros. Eu destacaria, especialmente logo no início, quando o irmão Paiva fala sobre liberdade, libertar-se significa ter, acima de tudo, discernimento espiritual. Logo a gente compreende que se não há discernimento espiritual, não é liberdade, porque vai machucar, vai magoar, vai tripudiar sobre quem sofre, vai causar ferimentos morais, mentais, espirituais à pessoa com quem se convive ou a nós mesmos. Então, quando a gente observa nessa palavra do irmão Paiva o destaque para o discernimento espiritual, geralmente quando se sofre, querendo buscar a sua libertação espiritual desse sofrimento, se não for pelo viés do conhecimento das questões espirituais, inclusive de onde viemos, a nossa origem espiritual, o que estamos fazendo nesse mundo, qual é a nossa missão espiritual e para onde nós vamos depois que o corpo ele desfalece, depois que a gente passa pelo processo natural do fenômeno da morte. Quando a gente compreende essas questões e se debruça sobre elas, estudando, averiguando, pesquisando, e hoje conteúdos diversos nos ajudam, sobretudo aquele que Jesus nos apresenta no seu Santo Evangelho e no seu Apocalipse Redentor, porque a palavra da vida eterna, o conhecimento espiritual, tem a sua fonte soberana nas palavras de Jesus. Então, quando a gente busca o discernimento espiritual, a gente sabe lidar com essas situações difíceis da vida. Tem sido destacado desde o início do programa. Não é tarefa fácil, não é um momento simples o que você está passando, as pessoas estão passando pelo processo ali da separação, do rompimento, do encerrar de um relacionamento amoroso. Mas quando a gente busca o conhecimento espiritual, a gente vai se sobrepor a essas situações, compreendendo-nos acima de tudo como seres espirituais que aqui neste mundo estamos tendo essas experiências humanas. Isso, o discernimento espiritual vai nos ajudar a compreender, por exemplo, aquele ponto que já era lembrado no começo do programa, Somos seres eternos, seres espirituais. Nós já existíamos antes de nascer neste mundo, Ao nascer, claro, teve todo um suporte, Teve gente que foi recebido, pela parteira ou pelo obstetra, enfim, cada um uma tecnologia, Então tinham as pessoas ali, mas a gente reencarnou sozinho, Até os gêmeos, Eles vêm juntos e tal, mas cada um teve que dar o seu salto na direção da vida, espiritualmente. Quando a gente voltar para o mundo espiritual, por mais que as pessoas que nós amamos nos cerquem, esse momento, da chegada no mundo da verdade, nós vamos atravessar sozinhos. Então, ter conhecimento de que essa realidade já existia e continuará existindo, e que nós existíamos já inteiros, não tinha uma parte nossa perdida em lugar nenhum neste planeta, já éramos nós mesmos, já éramos suficientes para Deus e sempre seremos. A nossa qualidade espiritual é imensa. Um outro aspecto que o discernimento espiritual vai nos dar é essa compreensão de que nós estamos amparados, porque a gente falou da palavra solidão, ela apareceu aqui várias vezes, essa coisa da gente se sentir sozinho no fim do relacionamento.
É um fato, né? Inclusive porque a gente tem que reinventar a rotina e às vezes a gente subestima o poder disso, né? Esse dia a dia, às vezes não tava, as coisas nem estavam tão boas assim, a gente já não estava se respeitando como deveria, mas assim, o hábito, né? Estarmos juntos, então isso precisa ser reinventado. Quando a gente descobre que não está só, que os anjos da guarda estão conosco, que amigos espirituais que participam da nossa história há muitas vidas, né, se deslocam, inclusive nesse momento de sofrimento, ficam mais próximos da gente para nos confortar, né? Quando a gente descobre o poder da oração, quando a gente descobre que os recursos de Deus por nós são infinitos, quer dizer, isso vai alargando os nossos horizontes e aí a nossa vida deixa de se resumir àquela história importante que é, mas ela não é toda a nossa vida. Y acá en el Evangelio de Jesús, en el día de hoy, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas materiales les serán agregadas. O sea, Jesús nos enseña a buscar el reino de Dios primero. Y a veces la gente está tan metida en su problema, en su dolor, y se olvida o quizás ni sabe cómo llegar hasta Jesús. Y Jesús nos deja el ejercicio de la oración. Y nos deja la oración del Padre Nuestro, que es una oración pequeña, una oración corta, y nos enseña a hablar directamente con Dios. Y la religión divina nos ofrece que nosotros podamos comunicarnos y que un predicador o alguien de la religión divina nos acompañe haciendo esta oración. Porque a veces el dolor es tan grande sí. Y nosotros no podemos hacer solos la oración, no logramos hacer solos. Entonces es muy importante de que primero ejercitemos la oración. Es la forma de nos comunicar con Dios y traer para junto de nosotros la protección de esos amigos espirituales, de nuestros ángeles de la guarda. Perfeito. Inclusive aí na Bolívia, irmã Roseli, quem está assistindo a gente, na Bolívia neste momento, ou que tem familiares e amigos, né, que desejem receber esse amparo espiritual, como é que faz? Como é que a gente entra em contato para receber essa palavra amiga da religião divina por meio das pregadoras e pregadores ecumênicos da religião do terceiro milênio? Pueden comunicarse por el WhatsApp de la Religión Divina aquí de Bolivia. El código es 591, el celular es 69 10 7575. Y algo bien importante también es que no importa el país que esté, ¿no? Porque nosotros ahora, gracias a la tecnología, podemos hacer la oración de manera virtual, de manera online. O sea, por ahí las personas nos están viendo en México, en Perú, en Chile, no importa. Pero nosotros podemos hacer a oração de maneira virtual. Muito bem, a gente vai deixar inclusive o WhatsApp da Religião Divina para que todos possam se informar, porque esse trabalho acontece nos diversos países em que nós atuamos, irmão João Carlos, estamos à disposição para acolher quem esteja em sofrimento nesta hora. É verdade, se é o seu caso, se você está passando por uma situação assim, ou está lidando com alguém que está enfrentando a situação, pediu a sua ajuda e você está em dúvida de como é que você pode ajudar, a Religião Divina inclusive tem o seu canal no facebook.com/Religião de Deus, você pode nos acionar por ali, tem sempre um pregador, uma pregadora da Religião Divina de plantão para dialogar com você, para orar com você, para te orientar a partir das lições de Jesus, como é que a gente pode se desvencilhar dessas situações, superar momentos que aparentemente podem ser impossíveis de serem superados, mas confiantes no Cristo, perceberemos que a palavra dele é sempre a palavra de um norte, de uma direção, para a qual a gente deve seguir, se quisermos, como queremos ser felizes. Sim. A Renata nos assiste na capital do estado do Rio de Janeiro e compartilhou conosco o seu desafio. Estou passando pelo término do meu casamento. Ficamos juntos 15 anos. Tenho 2 filhos e gostaria de saber como posso protegê-los nesse momento. É muito difícil se manter firme. É mesmo. Obrigada, Renata, pela confiança e é em Jesus que nós vamos encontrar essa sustentação, irmão João Carlos, para proteger os nossos filhos nesse processo. É verdade, porque nesse momento a proteção principalmente precisa ser para com as crianças, né? E elas precisam da sua presença, do seu auxílio, do seu apoio. E você precisa se valer também daquela rede de ajuda para te ajudar nesse sentido, porque sozinho
por vezes a gente se imagina com as forças esgotadas, não consigo dar conta de tudo isso, né? Vem a separação e os cuidados naturais que precisam ser oferecidos aos filhos, né? A religião divina está à sua disposição e certamente essa outra rede de apoio, como a sua família, pessoas que te amam, pessoas amigas que certamente também estão à disposição para te apoiar, para dialogar, para te ouvir, no sentido de que realmente você consiga oferecer a esses que no futuro vão olhar para trás e vão dizer: puxa vida, valeu cada esforço, cada atenção, a paciência, a guerreira da nossa mãe que ofereceu tudo para que a gente pudesse se formar e sermos, como vai acontecer lá no futuro, pessoas de bem. É isso. E é importante a gente entender isso, né? Que fazer aquilo que precisa ser feito pelos nossos filhos não significa ter todas as forças do mundo, né? E pedir ajuda e admitir que a gente se cansa, que a gente também está exausto emocionalmente, isso também faz parte, né? E aí vem a lição do Evangelho, porque os discípulos clamaram: salva-nos, Senhor Jesus, nós vamos morrer. É como nós, quando estamos diante de uma situação assim, e agora? Como é que eu vou proteger os meus filhos dessa avalanche de emoções, de tudo isso tão confuso, né? Então é buscar realmente o auxílio do Cristo. Estamos aqui à sua disposição, Renata. E eu estava pensando, irmã Roseli, sobre a importância, né, para proteger os filhos, de demonstrar para eles que a família não acabou. Mesmo quando o relacionamento, né, quando o vínculo conjugal não tenha mais condições de existir, né, aquele sentimento se transformou, o convívio agora é outro, mas a família segue, né, filho é para sempre. E esse amor inabalável e transmitir aos nossos filhos essa consciência, né, que esse amor não vai se alterar e que nós estaremos juntos eternamente, esse é um ponto muito importante, né, que nós podemos propiciar a eles, né, essa consciência, essa convicção e essa tranquilidade, para que eles possam passar por esse processo de transformação que gera instabilidades e receios, claro, com a maior serenidade possível, né? Sí, y no existe ex padre, ex hijos, ¿no? Los hijos son para siempre, los padres son para siempre y debemos fortalecer siempre estos vínculos y que haya una amistad, porque por algún motivo, como estábamos hablando recién de la historia espiritual, que no comenzó aquí, comenzó en el mundo espiritual y nosotros hemos elegido nuestros padres, nuestros hijos, con quién los íbamos a tener, entonces tenemos que fortalecer esos lazos de amistad que deben existir entre padres y hijos, madres y hijas y hijos, en fin, y a través de la oración buscar este fortalecimiento, a través del estudio del Evangelio en nuestro hogar, para que haya luz espiritual en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos, porque es lo mejor que podemos dejar a ellos, ¿no? Y como dijiste, fortalecer esos lazos, estos vínculos con la familia es muy importante. É perceber isso, né, que é uma conexão de eternidade. A gente prometeu agora há pouco, irmão João Carlos, responder a pergunta da Cibele. Ela pergunta sobre a questão das almas gêmeas, como a religião divina entende esse tema, né, e se somente com uma alma eu poderei ser feliz no relacionamento amoroso, apenas com essa alma tida por alma gêmea? Inicialmente, sim. Nós acreditamos na religião do terceiro milênio que existem almas gêmeas, que são almas afins, que mesmo antes no mundo espiritual se identificam por objetivos, por agendas espirituais, por compromissos a serem cumpridos nesse mundo ou no mundo espiritual, e essas pessoas se encontram ou se reencontram e tantas vezes quantas sejam necessárias, conforme justamente esse planejamento da sua existência na Terra abençoada por Deus. Não necessariamente está relacionada a um relacionamento amoroso, a uma pessoa com a qual vai se relacionar romanticamente. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o filho, o avô, a avó, o irmão mais velho, o irmão mais novo, a irmã mais nova. São pessoas que se estabelece essa ligação por afinidade daquilo que precisa ser cumprido. E aqui, nesse mundo, de alguma forma, os seus caminhos vão se encontrar para que possam, então, cumprir aquilo que no mundo espiritual prometeram a Jesus. E se o nosso coração estiver, né, tomado pelos rancores, pelas mágoas, pela repetição incessante, irmã Roseli, das coisas que não funcionaram bem, né, talvez a gente passe distraído pelas almas que nos amam, com as quais nós temos profundas afinidades e que vão nos reencontrar na forma de um familiar, de um amigo, né? Então, esse estar aberto para o amor, né, que é o que Jesus nos ensina quando diz amai-vos como eu vos amei, né? Não vale tudo romântico, agora para todo lado eu vou atirar, onde cair é peixe, a rede, como é que é?
É isso aí. Caiu na rede é peixe. Isso, caiu na rede é peixe, não é isso, né? Mas é essa abertura da nossa alma para receber o amor de Deus manifesto em diferentes contextos, né? De relações sagradas que Ele está nos confiando. Y si tenemos esos sentimientos adentro nuestro y nos enfocamos solamente en esos, los malos sentimientos, dejamos pasar estas grandes oportunidades de vivir este gran amor, que no quiere decir que sea el amor romántico, como ustedes bien decían, que puede ser el amor verdadero con un padre, con un hijo, con, en fin, con un amigo, con una amiga, ¿no? Dejamos pasar esas oportunidades y cuando regresamos a la patria espiritual nos damos cuenta de que hemos perdido tanto tiempo con algo que solo nos hirió, solo nos hizo sufrir, ¿no? Entonces, por eso siempre el consejo, la sugerencia de la religión divina, que busquemos en Jesús el fortalecimiento espiritual, que pidamos siempre el discernimiento espiritual para nuestra vida, para que podamos percibir qué es lo que nosotros podemos hacer y dónde nosotros tenemos que dirigir nuestro camino para encontrar a verdadeira felicidade. Exatamente. Felicidade, esse é o nosso destino. A gente recebeu uma outra pergunta muito interessante, irmão João Carlos, a pessoa não quis se identificar. Como ficam as ligações espirituais com o fim do relacionamento e o compromisso que firmei no céu? Imagino que a pessoa esteja se referindo, né, a esse planejamento que a gente faz antes de nascer aqui na Terra. Nós aqui na Religião Divina utilizamos muito o termo agenda espiritual ou missão espiritual, né? E dependendo da missão, dependendo da agenda espiritual, ela contempla ou não, né, os relacionamentos românticos, né, um compromisso dessa natureza. Imagino que essa seja a preocupação da pessoa. E agora, acabou... E como é que faz espiritualmente? Se a gente não tem mais condições de conviver, aquela confiança não existe mais, o sentimento já não permite, né? Então tá tudo perdido, a missão acabou? Absolutamente. O fim do relacionamento não necessariamente significa, na verdade, não significa o fim dos vínculos, porque na realidade todos nós estamos conectados por esses vínculos que foram criados nessa ou em outras vidas, e por isso é sempre importante pensar, refletir, não tomar decisões abruptas, precipitadas, ali movidas por ansiedades e expectativas das mais diversas possíveis. Se cumprimos aquilo que a gente precisava cumprir, né? Se realmente esse é o fim de um ciclo, porque às vezes as pessoas se precipitam nessa tomada de decisão e depois se arrependem e até retomam essa caminhada. Então fazer essa reflexão é importante porque estamos falando antes de tudo de um vínculo espiritual que já ficou estabelecido nessa relação. Agora, esse vínculo espiritual, ele não vai ser desfeito com o fim do relacionamento, e se fizermos tudo aquilo que estava ao nosso alcance, enquanto entrega até do nosso melhor, da nossa parte melhor, para que aquela pessoa pudesse ser uma pessoa melhor também, e ela ofereceu da parte dela para conosco o seu melhor, e nós crescemos. Ok, esses vínculos estão estabelecidos e não significa que vamos ser inimigos. Ninguém precisa ser inimigo. A nossa retomada no mundo espiritual, quando lá novamente chegarmos, é natural que possamos olhar e vamos olhar para a nossa trajetória na Terra e perceber se de fato aquilo que foi assumido como compromisso nós cumprimos, né? Nós realizamos. É sempre muito importante a gente pensar sobre isso e não restringir as nossas relações ao campo do sexo ou ao campo das relações humanas e não afetivas e não emocionais, porque é impossível que isso aconteça. Ninguém consegue se relacionar desvinculando intimidade, lealdade, não é? Integridade. E quando a gente tem essa percepção e se relaciona dessa forma, a nossa entrega terá sido a melhor possível e esses vínculos terá sido tornado cada vez mais fortes e fortalecendo, portanto, a amizade que nutrimos uns pelos outros. E isso é um ponto muito importante, né? Porque o conhecimento de que há um planejamento espiritual, irmão Roseli, não tem o propósito de nos torturar com a culpa, né? É o contrário, é de nos iluminar com a responsabilidade. Então, se eu sei que existe um vínculo espiritual, eu vou olhar com mais carinho, com mais paciência, com mais cuidado, né, para o meu sentimento, para o sentimento da outra pessoa. A gente está sujeito aos erros e às quedas e às fraquezas, né, que a gente carrega dentro de si. Isso não vai desaparecer porque a gente está num relacionamento. Mas essa responsabilidade espiritual de revisitar tudo isso, de pensar, não, peraí, mas antes de todas as coisas, nós somos irmãos. Não sei se a gente se lembra disso sempre, né? Porque antes de tudo, a gente é filho de Deus. Então esse é o vínculo fundamental.
aconteça o que acontecer, a gente precisa preservar esse respeito, esse desejo da outra pessoa ser feliz, né? E também cooperar com a própria felicidade. Enquanto a gente está envolvido na mágoa, no rancor e tudo mais, nesse pesar, a gente também não consegue seguir em frente. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Não é banalizar o fim, é o contrário. É refletir, é fim mesmo? Que fim é esse, né? É uma transformação desse relacionamento. Como eu posso ajudar essa pessoa, né? E continuar aprendendo com ela, porque a trajetória espiritual é eterna, né? Nosotros trabajamos de esta manera, pensando que es mi hermano de jornada que está ahí y queremos que él sea feliz también, igual que nosotros vamos a estar trabajando no solo en nuestro progreso espiritual, no solo en el progreso espiritual de él, pero también en el progreso espiritual de todas aquellas personas que conforman nuestra familia espiritual y material. Entonces es muy importante eso de que nosotros podamos desear el bien del otro, ¿no? Querer que el otro sea feliz también. También vamos a tener ahí un tiempo para poder resolvernos todo aquello que queda en nuestro corazón, pero lo más rápido que podamos ir resolviendo eso adentro nuestro y queriendo que este hermano sea feliz, nosotros también vamos a lograr nuestra felicidad. É isso, é o que desejamos para você, para todos nós, né? A gente quer ser feliz, a gente quer ver com a consciência limpa. Temos os nossos erros, as nossas quedas. Quem que tá o tempo todo fazendo aquelas escolhas assim de que se orgulha o tempo inteiro? Não. Nós temos escolhas infelizes, né, que lamentamos, mas que nós possamos fazer o que Jesus nos ensina, né? O Apocalipse é tão magnífico como expressão da misericórdia de Jesus, né? Porque no Evangelho, inclusive, a gente já vê que o Cristo nos traz isso, ele não alimenta culpas. Mas no Apocalipse ele fala diretamente, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, quer dizer, volte a ser quem você é. A uma pessoa que é entusiasta no bem, na solidariedade, no respeito, é assim que nós somos. É só conversar com as crianças. Elas têm certeza de que o mundo vai ser melhor, né? Elas têm essa aspiração pela bondade, esse interesse pelo próximo, né? Pela felicidade do próximo. Esse é o que nós somos, de fato, filhas e filhos de Deus. Temos as nossas quedas, os nossos erros, mas nós vamos ficar para sempre em torno disso, repetindo as mesmas escolhas. Vem Jesus e nos convida ao novo. Vem Jesus e nos convida a viver essa renovação da alma, meditando sobre as nossas escolhas, agindo com responsabilidade espiritual, aprendendo com os nossos erros e cuidando mais, né? E melhor de nós mesmos e do nosso próximo. Somos irmãos em Deus, né? E é nessa realidade magnífica de que há esperança e há felicidade para todos nós que nós reafirmamos o nosso compromisso com você. Conte conosco. Todas as igrejas ecumênicas da religião divina, pelo Brasil, pelo mundo afora, estão de portas abertas para receber você, para você encontrar esse acolhimento, essa serenidade, esse discernimento espiritual para ser muito feliz. E você pode receber esse acolhimento também neste momento no seu lar. Eu vou repetir aqui os nossos canais, nós falávamos sobre isso, facebook.com/religião de Deus, WhatsApp da Religião Divina, código 11 99603 1330. E seguimos juntos. Fique à vontade para nos procurar. Não precisa ser uma mensagem difícil, não. Às vezes a pessoa fica pensando, como é que eu vou pedir ajuda? É só falar, quero uma oração, quero ajuda, quero apoio. E é o que você encontrará aqui na Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, digitalmente e no Templo da Boa Vontade e nas igrejas ecumênicas da Religião Divina. Agradecer também aos nossos convidados, por favor, voltem outras vezes, foi uma alegria recebê-los. E nós vamos agora unir os nossos corações, convidamos você a fazer o mesmo aí na sua casa, para entoar este mantra sagrado da Religião Divina. Não é apenas uma linda frase, é uma frase de poder espiritual, que nos lembra do amparo dos céus indestrutível sobre nós. Então aprendemos com o irmão Paiva a bradar: seguros estamos na divina segurança das seguras mãos de Jesus. Nas nossas horas mais difíceis, quando a solidão bater, a insegurança, a confusão dos sentimentos, vamos repetir essa palavra, vamos nos lembrar dessa realidade. Haja o que houver, no tempo que seja, o Cristo sempre estará por nós. E encerramos o nosso programa bradando juntos a saudação legionária. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre!